Graça e paz a todos, meu nome é Marcos Burgesi, estamos em mais uma videoaula do curso Sabedoria, Riquezas e Unção. Nós vamos ver Provérbios capítulo 15 hoje. Eu quero dar o tema dessa aula de louco, porque de gênio e de louco todo mundo tem um pouco, mas nós vamos ver que os profetas, que os filhos de Deus, têm mais de loucura do que os homens deste mundo. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de Provérbios 15, o versículo 7. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. Olha que cena mais linda. Aqui está falando que quando o sábio fala, ele derrama conhecimento. E é isso que está acontecendo. O objetivo deste curso é de derramar conhecimento. Mas não só o conhecimento que vem da boca, mas o conhecimento que vem do alto, de Deus. De Deus. Se você quer conhecimento, sabedoria, riquezas e unção, você está no lugar certo, assistindo o vídeo certo e adorando o Deus verdadeiro. Por isso eu profetizo que sobre você virá um nível de conhecimento e de sabedoria tal que as pessoas ao seu redor vão se admirar. As pessoas vão começar a observar que você está pensando de uma forma racional muito mais inteligente, muito mais lógica, que você está muito mais criativo, porque você tem uma unção, uma percepção muito maior do que as pessoas que estão ao seu redor. A palavra diz que aquele que busca sabedoria, o Senhor dá e dá em abundância. Este versículo de Provérbios me faz lembrar as pessoas que estão acima da média. As pessoas que fizeram coisas grandes, que tiveram grande conhecimento, grande força, mas que principalmente agiram de uma forma muito estranha. Quando eu fui preparar essa aula, eu comecei a lembrar dos loucos da Bíblia. Nós vemos que Davi, no momento mais delicado da sua vida, em que ele corria risco de vida, ele poderia morrer, porque um dos seus maiores adversários, o rei filisteu, ele estava diante do rei filisteu, e ele tinha matado Golias, tinha vencido o seu exército, tinha envergonhado o rei, e os seus soldados trazem Davi e colocam ele diante do rei e dizem: aqui está Davi. Só que Davi começa a se contorcer, começa a babar, soltar grunhidos estranhos, falar coisas loucas, e o rei filisteu diz para as pessoas que estão, para os seus soldados, e dizem: já não tenho tantos problemas para você me trazerem um louco aqui, esse não é Davi, esse é um louco, soltem ele. Mas na verdade foi uma artimanha, foi um momento de muita sabedoria, de muita astúcia do rei Davi. Ele ia morrer, mas ele agiu como um louco, ele fingiu estar louco, e por causa disso teve a sua vida poupada e foi confundido como um louco. Mas essa é uma história bíblica que aconteceu há muitos anos atrás. Mas eu lembro de um acontecimento muito importante na minha família. Nós morávamos em São Paulo, nós estávamos lá há pouco tempo, nós éramos motivos de gozação por causa dos ecos, das portas, todo o sotaque do interior. E meu irmão foi pegar o metrô e ele estava sozinho, devia ter uma média de uns 12 anos, 13 anos. E uma pessoa abordou ele com uma arma e falou para ele acompanhar dentro do metrô. E meu irmão começou a acompanhar aquele assaltante, não sabemos se seria um sequestro que aquela pessoa ia fazer, mas de repente meu irmão começou a tremer, começou a fingir que estava passando mal, e ele colocou em prática todas as suas habilidades de ator. Ele fingiu que estava passando mal, que estava tendo um ataque, e aquela pessoa fugiu e ele conseguiu se safar. Aquele dia ele chegou em casa branco, com muito medo, mas ele, de uma forma muito inteligente e astuta, ele conseguiu se safar. Não sabemos do que, de um assalto, de um sequestro, sei lá, do homem maligno. Mas Davi fez isso. Outro momento que me traz à memória também, quando se fala dos loucos, é que Elias e Eliseu, assista às aulas anteriores que falam sobre a verdadeira unção, vai falar sobre o discipulado, as pessoas que querem unção. E Elias estava discipulando Eliseu para que Eliseu recebesse a unção e o poder de Deus para fazer coisas maiores. E nesse momento Elias já tinha partido, Eliseu era o profeta de Deus, e Eliseu pega um dos filhos do profeta, um jovem,
e dá a responsabilidade para ele: olha, está aqui, leve a unção, encontre o capitão Jeú, tire ele do meio dos seus irmãos e unja ele a rei. E esse jovem, instruído e cumprindo os propósitos, o discipulado, ele recebe o azeite do seu mestre, do seu discipulador Eliseu. Ele pega aquele azeite, percorre aquela distância, se encontra com Jeú. Quem é Jeú? E Jeú se apresenta, é o capitão. Ele leva ele à parte, derrama o azeite sobre Jeú e diz: a partir de hoje você é rei sobre Israel. E havia uma profecia muito importante, que Jeú ia destruir Jezabel, uma das mulheres mais terríveis. E quem conhece e tem conhecimento espiritual sabe que é o pior principado que existe, que mata os profetas, destrói igrejas, famílias inteiras, congregações inteiras são destruídas por causa do principado que se chama Jezabel e Acabe. E ele tinha recebido esta unção. Só que quando esse jovem pega Jeú, leva ele para a câmara, unge ele, e ele unge e sai. Como o profeta, como o seu discipulador tinha falado: não fica lá, unge e vai embora. E ele vai, unge Jeú e vai embora. E as pessoas que estavam ao redor viram aquele jovem profeta saindo, e quando Jeú retorna, eles falam: quem é esse jovem louco? Quem é este louco que veio até você? E aí Jeú falou: olha, ele é um profeta e ele veio para me ungir rei de Israel. A verdade é que precisamos de pessoas que façam coisas que são estranhas, que são loucas aos olhos dos homens naturais e dos homens desse mundo. Mas só quem tem poder, autoridade e unção, só quem foi chamado e escolhido vai fazer coisas loucas. Davi se fingiu de louco num momento difícil, porque ele tinha recebido unção. Aquele jovem era um discípulo, estava sendo preparado para ser um grande profeta do Deus Altíssimo, e ele teve a sua responsabilidade de ungir um dos maiores reis de Israel, que foi Jeú, e colocou por fim, por terra, o principado de Jezabel, da idolatria e da prostituição, e do principado que mata os homens e as mulheres de Deus. Mas ele tinha unção, ele tinha chamado, ele estava se preparando para ser um escolhido, um ungido. Mas eu quero falar de um homem que é muito louco. Eu acredito que é o mais louco de todos. Ele é conhecido como o maior revolucionário, Jesus o maior psicólogo, Jesus o maior profeta. E eu sei que muito mais do que profeta, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Deus encarnado, que veio para morrer por mim e por você. Ele é o Deus Salvador e Redentor. Mas lá em Marcos 3, tem um momento muito bonito e muito complicado de se falar, porque é o momento em que Jesus está sendo abordado e Jesus dá uma palavra até que meia grossa aos desapercebidos, porque algumas pessoas chegam para Jesus e falam: sua mãe e seus irmãos estão aí fora, e Jesus acaba com o assunto dizendo: a minha mãe, os meus irmãos são os que ouvem a palavra. Vamos ler aqui em Mateus 3, lá no finalzinho, lá no 32. E a multidão estava sentada ao redor dele e disse: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, eis que minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Jesus está falando de um princípio espiritual, que a família de Jesus, que os filhos de Deus, são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mas tudo isso começa lá no comecinho do capítulo, e vamos ver essa história do começo. Lá em Mateus 3, no versículo 20, diz: e foram para uma casa, e fluiu outra vez multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então este capítulo ele está mostrando que Jesus, ele está com seus discípulos e uma grande multidão, e está acontecendo coisas loucas. Pessoas estão sendo curadas,
demônios estão sendo expulsos, as pessoas estão sendo abençoadas, a unção de Deus está sendo derramada. Só que a palavra diz que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus ficaram sabendo disso. E eles foram lá porque Jesus estava fora de si. E a verdade é que nós vemos aqui no livro de Marcos, esse jovem Marcos, apóstolo, que ele está querendo ser educado. Porque nós sabemos que quando uma pessoa diz, você está fora de si, ela está querendo dizer, você está louco. Então nós vamos ver que antes de Jesus ter esse encontro, de chegar e falar, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com você, a verdade é que a mãe e os irmãos de Jesus estavam com cordas e estavam prontos para prender Jesus, porque ele estava fora de si e estava louco. É aqui que eu quero falar um pouco de mim. Vocês já sabem que meu nome é Marcos Burgesi, eu tenho 34 anos, sou casado com a Carla, tenho 2 filhas lindas, Letícia e Larissa. Meu pai é apóstolo, há 20 anos que ele vive a vida espiritual como um sacerdote. E as pessoas chegam para mim e falam, mas o que você é? Eu sou cristão. Mas qual é a linha? Eu sou discípulo de Jesus, eu quero seguir os ensinamentos de Jesus. Mas você acredita nessas coisas, E as pessoas ficam sem graça. E a verdade é que eu quero dizer que não precisa ficar sem graça, porque eu acredito nessas coisas loucas. Eu acredito no poder e na autoridade de Deus. Eu acredito que demônios são expulsos, que pessoas são curadas. Eu creio na salvação, na vida eterna. Você pode ver os meus materiais e falar, é uma pessoa inteligente. Eu sou inteligente porque Deus tem derramado da sua sabedoria sobre mim, da sabedoria que vem do alto. Mas eu vou no culto racional, como o apóstolo fala. Um culto racional. Mas quando eu chego no extremo do racional, do meu culto racional, Deus começa a agir e derramar do seu poder e da sua autoridade. Por isso eu quero dizer para você que a minha linha é a linha de Jesus Cristo, o filho de Davi, dos profetas jovens loucos, que acreditam no poder e na autoridade, que acreditam na palavra profética, que acreditam em Deus. Eu sou um profeta louco. A minha linha é estar junto dos ensinamentos de Cristo. Eu quero dizer para você que eu sou muito racional. Deus tem me dado muitos ensinamentos, mas eu sou louco. Eu creio na palavra que 2 vão estar num lugar e num piscar de olhos, um vai e o outro vai ficar. Eu creio na salvação. Eu creio na transformação do ser humano. Eu creio que o homem pode sair das trevas e ir para a luz. Eu creio na vinda e no retorno do meu Salvador Jesus Cristo. Eu creio que 2 pessoas podem estar falando, mas uma vai ficar e o outro vai falar. Eu creio que 2 pessoas podem estar assistindo, mas um vai ficar e o outro vai subir. Por isso, esta é uma aula louca. De gênio e de louco, todo mundo tem um pouco. Mas os filhos de Deus são mais loucos. E creem em coisas que os homens naturais não creem. Podem me chamar de crente, podem me chamar de louco. Mas eu sou, e o poder de Deus está sobre mim. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. E até a próxima videoaula. Se coisas loucas acontecerem na sua vida, a partir depois dessa aula, é o poder de Deus sobre a sua vida, que liberta, que cura, que transforma e que derrama as bênçãos do Pai para os que são os seus filhos e que fazem a obra do Pai. Deus te abençoe. Amém.